Oi, eu sou a Bianca Salvione. Eu sou a Brenda. Eu sou Bianca Luciano. Somos do 8º ano A do Colégio Dom Bosco e vamos falar sobre a independência do Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal até 1808. Neste ano, o príncipe regente Dom João e sua corte precisaram vir para cá para se proteger das invasões de Napoleão. Só então o Brasil se tornou o centro do império e teve os portos abertos às nações amigas, o que significa que poderia comercializar com outros países além de Portugal. Em 1815, Dom João foi nomeado rei do Brasil, Portugal e Algarves, passando a ser conhecido como Dom João VI após a derrota do imperador francês. Nada mais impedia que o rei retornasse e devolvesse a capital do império a Portugal. Mas não foi isso o que aconteceu, e os portugueses ficaram indignados. Nesse meio tempo, estourou uma crise agrícola em Portugal. A economia ia de mal a pior. Na cabeça dos portugueses, Portugal tinha perdido importância e só voltaria a ser o que era se fosse tirada a autonomia do Brasil. Para eles, somente o retorno do rei salvaria o país. Foi então que aconteceu a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que exigia a volta de Dom Pedro VI, o modelo monárquico constitucional, e a reconstrução do Império luso-brasileiro com sede em Portugal. No Brasil, a Revolução Liberal do Porto foi vista de duas formas. Alguns concordavam com ela e com a volta do rei. Essa ideia foi defendida pelo Partido Português, formado por quem se beneficiava com a subordinação do Brasil a Portugal. Em geral, eram militares de altas patentes, comerciantes e burocratas. Outras pessoas criticavam a Revolução. Era o Partido Brasileiro, composto por grandes proprietários rurais, militares e financistas nascidos no Brasil. Eles queriam o país independente de Portugal. Temendo perder o controle da situação, Dom João cedeu às exigências e voltou a Portugal com sua família em 26 de abril de 1821. No entanto, ele deixou seu filho, o príncipe Dom Pedro, encarregado do governo provisório do Brasil. Antes de voltar a Portugal e já percebendo os eventos da história, Dom João teria recomendado ao filho Pedro: se o Brasil se separar antes, seja para ti que me has de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Quando Dom João chegou a Portugal, encontrou as Cortes Constitucionais, uma instituição que passou a se encarregar do poder político a partir de 1820. As Cortes elegiam deputados das províncias do Império, que tinham função de representação nacional. Ao rei caberia tomar as decisões em 1821. Havia 77 deputados brasileiros e 100 portugueses. Os deputados portugueses viam o Brasil apenas como uma colônia. Isso desagradava os deputados brasileiros, despertando neles o sentimento nacionalista, o que influenciou a posição de Dom Pedro no Brasil. O conflito político explodiu quando, em 29 de setembro de 1821, as Cortes promulgaram um decreto exigindo o retorno do príncipe regente a Portugal. Além disso, determinavam que as províncias brasileiras se tornassem portuguesas, o que tirariam o poder político do Rio de Janeiro, centro do governo brasileiro. O Partido Brasileiro rapidamente defendeu a permanência de Dom Pedro. A situação era complicada caso Dom Pedro partisse. O Brasil se declararia independente. Caso permanecesse, estaria desobedecendo às determinações das Cortes. A princesa Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, defendia a desobediência no início de 1822. José Bonifácio, um importante estadista, também defendeu a permanência do príncipe regente. Incentivado por esse forte apelo, no dia 9 de janeiro de 1822, que ficaria conhecido como Dia do Fico, Dom Pedro teria declarado, como é para bem de todos e felicidade geral da nação: "Estou pronto, diga ao povo que eu fico." Para desgosto de uns e para a alegria de outros, agora a independência estava clara no horizonte.
As tropas portuguesas no Brasil, leais às cortes, não juraram apoio a Dom Pedro. Como resposta, foi criado o Exército Brasileiro. Além disso, em defesa de Dom Pedro, um bloco formado por Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro havia se formado sob liderança de José Bonifácio. Enquanto isso, deputados brasileiros em Portugal sofriam perseguições e humilhações nas cortes. O Brasil continuava sem representação efetiva e sem governo legítimo. Em agosto de 1822, Dom Pedro considerou as tropas portuguesas como inimigas e recomendou às províncias que não aceitassem empregados portugueses. Os ânimos pioravam. Em 14 de agosto de 1822, Dom Pedro partiu com uma pequena comitiva para São Paulo, com o intuito de resolver uma das revoltas internas que estouravam no Brasil. Para isso, ele deixou Leopoldina como regente no Rio de Janeiro, com o auxílio de José Bonifácio. No mesmo dia, Bonifácio declarou a emancipação. Falava apenas algo simbólico, que batesse o martelo para a independência do Brasil. No dia 28 de agosto, chegaram más notícias de Portugal. As cortes exigiam que Dom Pedro regressasse do Rio de Janeiro. Bonifácio enviou a notícia ao príncipe. Finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro fez sua escolha definitiva, optando pela emancipação do Brasil de Portugal. Ele gritou para que todos ouvissem: "É tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal." Por que Dom João e a família real deixaram Portugal e vieram para o Brasil? Em 1808, Dom João e a família real deixaram Portugal e vieram ao Brasil porque as tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte iriam invadir Portugal. Quais as causas da Revolução Liberal do Porto de 1820 e quais eram suas exigências? Após a derrota de Napoleão Bonaparte, em 1815, os portugueses queriam voltar a ser o centro do Império Português. Com o rei do Brasil, Portugal sentia que deixaria de ser o centro das questões políticas e econômicas. Além disso, aconteceria uma crise agrícola. A Revolução Liberal do Porto exigiu o regresso do rei Dom João VI a Portugal e uma monarquia constitucional. O que aconteceu em 9 de janeiro de 1822? O dia 9 de janeiro de 1822 foi o dia do fico, a data da declaração de Dom Pedro, que ficaria no Brasil, apesar da pressão das cortes para que ele voltasse a Portugal.